Qual a tua posição? Onde você está? Você sabe o que é posicionamento? Pois é, eu quero falar em poucos minutos com você o que é posicionamento. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, tudo bem com você? Família, tudo bem? Queridos, essa semana na Escola Bíblica Dominical nós aprendemos uma lição maravilhosa, uma lição excelente, onde falava que nós precisamos tomar uma posição e falar a verdade cada um com o seu próximo. As palavras de Jesus, ele disse em suas palavras que seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso seria de procedência maligna. Então, diante disso, veio uma palavra ao nosso coração chamada posicionamento. O que é posicionamento? Essa palavra posicionamento é uma palavra que está no nosso cotidiano, é uma palavra que está até rotineira hoje. Em muitos lugares fala-se sobre posicionamento. Nas empresas estão falando de posicionamento. Posicionamento a respeito de preço, posicionamento de um funcionário, posicionamento a respeito do ranking daquela empresa no mercado de trabalho, posicionamento na fidelidade dessa empresa, posicionamento em várias áreas que nós vivemos. Mas o que é posicionamento em si? A palavra posicionamento significa ato ou efeito de posicionar-se ou de tomar posição a respeito de uma coisa ou de algo. Posicionamentos podem ser tomados na área política, posicionamento pode ser tomado na área espiritual, na área física, na área militar, em todas as áreas. O posicionamento é algo que nós precisamos ter, saber e nos posicionar. E principalmente na vida cristã nós precisamos tomar um posicionamento, ou ter um posicionamento. Existe uma frase que diz: quando o líder se senta, os liderados se deitam. Não é de se esperar que um comandante de um batalhão do exército sente-se à frente do seu exército, do seu pilotão, porque se ele sentasse, os liderados vão deitar. Então é de se esperar de um comandante ter na frente do seu batalhão, na frente do seu exército, uma postura adequada do que é ser um comandante, de estar dando ordem para as ordens ser cumpridas. Na vida cristã e na Bíblia Sagrada nós encontramos um homem chamado Gideão, que ele tomou um posicionamento e disse algumas palavras a um pilotão de quase 30 mil homens. A Bíblia diz que ele levanta a sua voz por uma ordem divina e diz: eu quero que os covardes e os medrosos que voltem. O posicionamento de Gideão nesse momento foi um posicionamento lindo. Voltou naquele dia muita gente, mais de 22 mil soldados desistiram da luta por causa do posicionamento que Gideão tomou naquele dia. Posicionamento fala também de atitude. A Bíblia diz de um homem chamado Daniel que foi levado escravo para a Babilônia. E quando ele chega na Babilônia, ele tem uma atitude diferente de muitos deles. Foi levado escravo Daniel juntamente com 3 amigos. E a Bíblia diz que quando chegaram lá na Babilônia, ofereceram para eles comer os manjares do rei, as comidas, as iguarias que eles davam para o rei, para que Daniel e os seus amigos comessem. Porém, a Bíblia diz que Daniel colocou um posicionamento em seu coração, colocou um propósito em seu coração de não se contaminar com os manjares que se oferecia ao rei. Como cristão, nos dias atuais, nós precisamos tomar alguns posicionamentos, nós precisamos nos posicionar como cristão. Por exemplo, na área da saúde, nós precisamos nos posicionar como cristão sobre o aborto, sobre liberação da maconha, sobre drogas e outros assuntos. Nós precisamos nos posicionar como cristão e sermos totalmente contra, conforme a palavra de Deus. Eu acho muito linda a atitude de um homem na Bíblia chamado João Batista. Olha a atitude e o posicionamento dele. Um dia vieram perto dele e disseram: João, sabia que Jesus e os seus discípulos estão batizando mais discípulos do que você? E João humildemente toma um posicionamento e diz que ele cresça e que eu diminua. Esse deve ser o posicionamento de cada cristão. Que Jesus cresça e que nós diminuamos. Não desista de assistir esse vídeo. Assista até o final, que Deus tem uma palavra ao seu coração. Quando nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, nós encontramos os apóstolos tomando um posicionamento. A Bíblia diz que as viúvas eram desprezadas, eram maltratadas por algumas pessoas que não as serviam. Eles levantaram-se ali, alguns diáconos, para servirem as viúvas, mas eles tomaram um posicionamento como apóstolo, como bispo na época. Eles disseram: quanto a nós, o nosso posicionamento será estar em oração
e meditação na palavra, na pregação da palavra. É um posicionamento muito interessante. No livro de Judas, nós encontramos alguns seres que não honraram o seu posicionamento, a sua posição. A Bíblia diz que haviam alguns anjos que deixaram o seu lugar de origem, deixaram os seus postos, deixaram os seus principados, pelo qual Deus os condenou, lançando-os nas profundezas do inferno. O que eu quero dizer com isso? O Senhor te chamou para um posicionamento. O Senhor te chamou para ter posição na sua igreja. O Senhor te chamou, quem sabe, para liderança, para governo, né? Para um chamado de autoridade ou mesmo de serviço. O que eu quero te dizer é que você cumpra o chamado que Deus lhe deu completamente. Como pastor, eu preciso me posicionar a cada dia diante de Deus. Eu preciso ter minha postura pastoral. Eu preciso ter os meus propósitos cumpridos. Eu preciso ter posicionamento na minha casa, no meu lar, na minha família. Como pai de família, eu preciso ter o meu posicionamento como pai, como chefe de família, como marido, como esposo. Os papéis em muitos lares estão invertidos, mas nesta manhã, Deus quer te chamar para você ter uma posição, um posicionamento nele, um posicionamento em Cristo. Não abandone seu posto. Não abandone o lugar que Deus te chamou. Não abandone seu serviço. Deus tem um galardão, tem uma premiação para todos aqueles que o aguardam e o amam. Meu irmão, minha irmã, é hora de você tomar um posicionamento. A Bíblia diz, vou finalizar aqui, a Bíblia diz que Josué um dia, ele reuniu todo o povo de Israel. E ele teve um posicionamento muito lindo. No livro de Josué, capítulo 24, versículo de número 15. Ele disse: vós pode servir a quem vocês quiserem, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero te convidar para junto conosco fazer parte dessa campanha ali na AD Rolinés, cujo título é Eu e a Minha Casa Serviremos ao Senhor. Posicione. Entre na batalha a favor da sua família, em favor do seu lar, em favor dos seus filhos, em favor da sua família, em favor da sua esposa, em favor do seu esposo. Você precisa tomar um posicionamento, meu irmão. Você precisa tomar um posicionamento, minha irmã. Não permita que Satanás, aquele que não honrou a sua posição, o seu posicionamento, não permita que ele entre dentro da sua casa, entre dentro do seu lar, entre na sua vida sorrateiramente e destrua o seu lar, destrua a sua família. Não permita. Faça comigo nesta manhã este propósito de estar perante Deus, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Te aguardo lá. Hoje à noite teremos um grande culto. Hoje é quinta-feira, teremos um grande culto cuja campanha é esse tema: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um grande abraço. Deus abençoe aqui, Pastor Eliésio.